E a minha receita de hoje são esses sequilhos de maisena, eles derretem na boca, aquela receita clássica que não usa leite condensado, são só 4 ingredientes e eles são super fáceis de fazer. E para você não perder nenhuma dica, fique comigo até o final desse vídeo. Se ainda não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreva, deixa aquele joinha e eu já vou começar preparando a massa desse sequilho. Numa tigela eu vou acrescentar 100 gramas de manteiga, essa manteiga está em temperatura ambiente, e também 1/4 de xícara de açúcar. Agora é só misturar bem essa manteiga com o açúcar até formar uma pasta. Lembrando também que todos os meus ingredientes com pesos e medidas estão aqui na descrição do vídeo. Já misturei bem a manteiga com o açúcar, como vocês podem observar, ela fica bem cremosa. Agora eu vou acrescentar uma gema. Mistura também a gema aqui com o açúcar e a manteiga. Misturei bem a gema e já vou começar a colocar a maisena. Eu estou usando aqui 2 xícaras de maisena, mas você pode usar qualquer amido de milho de sua preferência. Eu vou colocar aqui primeiramente a metade. E vou começar misturando com a espátula e daqui a pouco eu já vou ter que amassar com a mão. A massa tem que ficar numa textura firme, que não colhe mais na mão, para que seja possível você moldar os sequilhos. E essa receita é aquela receita bem clássica que agrada todo mundo e, como vocês estão vendo, muito fácil de fazer. Eu já misturei bem a primeira parte da maisena, fica parecendo uma farofa. Agora eu vou colocar o restante. E já vou começar a amassar com a mão. E você vai ter que sentir o ponto da massa. Se sua massa for ficando muito mole, você vai acrescentando mais maisena. Se ela ficar muito seca, você coloca um pouco mais de manteiga. É só ir amassando bem, apertando, até que forme uma bola só de massa. E é sempre continuar amassando bem. Pode parecer que não vai dar certo, que ela ainda está muito seca, que não vai dar liga, mas é só apertar bem que você vai ver que ela vai chegar no ponto. Eu já amassei bem a massa do sequilho, ela fica nesse ponto aqui, uma massa que não gruda na mão, mas ela é uma massa um pouco mais quebradiça. Agora eu vou moldar esses sequilhos. E a modelagem desses sequilhos você pode fazer no formato que você quiser. Você pode fazer o tradicional que eu vou fazer hoje, que são aquelas bolinhas amassadas com o garfo. Você pode fazer ele mais compridinho ou também no formato de rosquinha. Eu estou usando para assar esses sequilhos uma forma que você não precisa untar, porque como a massa tem bastante manteiga, ela não vai grudar. E a modelagem eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma pequena porção aqui com uma colher e vou fazer uma bolinha. Você amassa bem com a mão e molda como se fosse moldar um brigadeiro. Fez uma bolinha, é só colocar na forma. E como eu falei anteriormente, não precisa untar. E eu vou moldando todos os sequilhos e depois eu falo para vocês quantos renderam. Eu já fiz todas as bolinhas e agora eu vou amassar levemente com o garfo. Você vai amassando bem de leve só para formar esse desenho. E eu já estou com todos os sequilhos prontos para levar para o forno. Essa receita rendeu 38 sequilhos de aproximadamente 12 gramas cada. Eu tenho mais uma dica para dar para vocês. Se você não quiser fazer tudo de uma vez, você pode guardar uma parte da massa antes de moldar, põe no saco plástico e leva para o congelador. Pode ficar guardado por até 3 meses. Quando você for assar, é só descongelar, moldar os sequilhos e levar para o forno. Eu já vou levar esses sequilhos para o forno. O meu forno está pré-aquecido a 180 graus, eles levam em torno de 12 a 15 minutos para ficarem prontos. Ele não pode dourar demais, ele tem que ficar mais clarinho, assim ele derrete na boca. Assim que você tirar do forno, ele ainda vai estar um pouco mole, então você precisa esperar esfriar totalmente para daí sim tirar da forma. E eu já estou de volta com os sequilhos de maisena assados, eu deixei ele no meu forno por 18 minutos. Agora eu vou mostrar para vocês a textura e como ele fica. Ele já esfriou bem, como eu falei para vocês, ele fica assim mais clarinho, fica levemente dourado na parte de baixo e olha só isso aqui. É uma massa que desmancha quando você coloca na boca. E eu espero muito que tenham gostado da receita que eu preparei para vocês hoje. Façam em casa, deixem um comentário aqui no meu vídeo falando o que você achou. Lembrando também que eu tenho receitas novas todas as segundas, quartas e sextas, sempre às 4 horas da tarde. Então aproveite e já se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhuma receita, deixe aquele joinha nesse meu vídeo. A todos que me acompanharam até aqui, muito obrigado, Deus abençoe vocês, um grande abraço e até mais!